Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao quarto encontro do segundo seminário de Educação Clássica Cristã, um retorno à beleza. Resgatando a beleza da educação em 3D é o tema dessa palestra, que será ministrada pela minha querida amiga Vanusa Henriques, casada com o pastor Júnior Henriques, mãe de 2 rapazes preciosos, Daniel e Caio. Psicóloga, formada em teologia, conselheira bíblica, professora e mãe homeschooler. Esse é um tema muito delicado e relevante para os tempos de fragilidade dos relacionamentos e crise de identidade de nossas crianças e jovens. Que sejamos inspirados à prática da construção de relacionamentos saudáveis. Olá, queridos! É com muita alegria que nós vamos conversar hoje sobre um tema que me é muito caro, que é resgatando a beleza da educação em 3D. Eu fiz essa palestra baseado nesse livro aqui, Educar na Realidade, que aponta a importância de estarmos resgatando as vivências humanas no trato da educação, em detrimento de uma educação em 2D baseada na tecnologia. E esse processo de estar voltando a uma educação mais vivencial, por assim dizer, é papel importantíssimo da família. E é isso que vamos tratar hoje. Antes de mais nada, nós precisamos definir algumas palavras. O que é educação? Eu preferi pegar uma definição de Immanuel Kant, que diz o seguinte: educação é o desenvolvimento no homem em toda a perfeição de que é capaz a sua natureza. O que é perfeição? É aquilo que é completo, atinge seu propósito, seu sentido de existência, ser aquilo para o qual você foi feito para ser. E o que é natureza? O que é ser capaz em toda a sua natureza? Natureza é o que corresponde à sua realidade existencial, dentro das suas capacidades físicas e mentais. Então, quando a gente educa alguém, a gente tem que levar em conta a sua natureza, ou seja, ele existe para quê? Quais são suas limitações físicas e mentais? Você não pode educar alguém além das suas capacidades. Nós fomos feitos limitados e nós precisamos respeitar essa limitação. Só que nós também fomos feitos para a perfeição, ou seja, aquilo que é completo, íntegro. Então, tudo que você pode ser, desenvolver todas as capacidades que você é apto para ser. Isso é educação. E como se dá esse processo de tornar o homem tudo aquilo que ele foi feito para ser? Como se dá esse processo de educar? O processo de aprendizagem se dá por imitação. Quando você nasce, você é introduzido ao mundo por alguém. Então, você aprende a falar, você aprende a se comportar, você adquire habilidades sociais por imitação. Então, toda aprendizagem é mediada. Você precisa de orientação para poder aprender. Por exemplo, se a gente joga vários cubinhos de alfabeto no chão, e se você não ensina a criança quais são as letras que combinam com outras, ele não vai aprender a ler assim. Ele não vai aprender a formar sílabas sem orientação. Ele precisa de orientação para poder aprender a ler, porque é um conhecimento que ele não nasce sabendo. Outro exemplo que a gente poderia usar é se você solta uma pessoa em uma biblioteca e diz assim para ela: aprenda. Aí ela vai, mas o quê? Para quê? Se você não orientá-la, ela vai ficar perdida no meio de tanto conteúdo importante sem dar um passo. Toda aprendizagem é mediada. O que é um mediador? É aquele que interage de tal forma que faz a aprendizagem se tornar real, constante e autogeradora de novas aprendizagens. Eu peguei essa definição do Dr. Marcos Maia, que é um psicólogo e mestre em educação. E eu achei muito legal, muito
completa essa definição de mediador. Então, nós precisamos de um guia, de um alvo, de um sentido, de um propósito. Desde a criação, Deus orienta o homem no jardim e atualmente pela sua palavra escrita, ele nos orienta. Ora, o homem foi criado no jardim colocado e se Deus não tivesse falado para ele o que ele tinha que fazer, que era cultivar o jardim, ele ia ficar lá paradão. Então, se a gente for pegar o argumento criacional da Bíblia, sempre existe mediação para a aprendizagem. Outra coisa importante é que existe uma linha do tempo. Uma geração leva conhecimento a outra geração. Então, sempre o conhecimento é passado de geração para geração. E isso também é muito importante levar em conta, porque pela experiência que a gente tem, né, de conversar com adolescentes e jovens, a sensação que a gente tem quando conversa com eles é que eles já nasceram sabendo de tudo, que eles não precisam de ninguém, que as coisas do passado não são importantes. Então, quando a gente coloca esse conceito e compreende que a aprendizagem ela é passada de geração para geração, que segue uma linha do tempo, que quando o filho nasce, ele já nasce em uma família que tem uma história, que tem uma cultura, em um país que tem séculos, às vezes, de história. E as nossas crianças precisam ser introduzidas nisso, porque senão ficam autônomas demais, ficam donas de si demais. E isso é importante que a gente resgate. As famílias precisam resgatar suas histórias. E aí eu já estou dando mais uma pincelada no que vai ser a conclusão, mas a gente precisa resgatar isso. E a gente precisa passar para os nossos filhos isso. Quem são os mediadores? Os pais, os tutores, os professores, em alguns casos, os cuidadores principais, avós, tios, em caso de casas que os pais estão ausentes, o cuidador principal é o avô. Então, esses mediadores são responsáveis pelas interações humanas e afetivas que são fundamentais no processo de aprendizagem. Não existe uma aprendizagem que seja efetiva se ela não for afetiva. E o que se ensina? O que se aprende? Nós ensinamos e aprendemos conhecimentos intelectuais, habilidades técnicas, habilidades sociais, comportamentais, funcionais, por assim dizer. E também ensinamos vida interior, caráter. Sendo esse último, o caráter, a base para todos os outros, o berço da aprendizagem, para se viver a plenitude do ser humano. Aí lembre da nossa definição no início, para viver a plenitude daquilo que a gente foi criado para ser, a base é o caráter. E o que é o ser humano, então? Se a aprendizagem é você viver na plenitude tudo que você, como ser humano, foi criado para ser. A gente precisa definir o que é o ser humano. Se a gente não tem uma definição do que é ser humano, nossa aprendizagem vai ficar comprometida, nosso ensino e nossa aprendizagem vai ficar comprometido. Então, o ser humano ele é definido a partir da cosmovisão. A nossa cosmovisão, ou seja, a forma que a gente enxerga o mundo, é quem dita como será a nossa educação. Se a visão for secular, materialista, por exemplo, só as coisas que a gente pode tocar são as que existem, são as que são importantes, a gente vai ter uma forma de educar. Se a nossa educação, se a nossa cosmovisão for meramente, o homem for meramente um animal racional, se ele é apenas um animal racional, essa definição é muito reducionista. A gente vai trabalhar apenas com questões biológicas e neurológicas. Se você define o ser humano como aquele que é influenciado apenas pelo seu ambiente, então
ele fica sem responsabilidade nenhuma, e se o ambiente for ruim, coitado dele, não vai servir para nada. É outra forma de reduzir o ser humano. É uma visão limitada. Mas se você entra na visão cristã, o homem é transcendente, ele é criado à imagem de Deus. É muito mais elevado. Se estamos falando de beleza nesse seminário, é muito mais belo. Somos a imagem de um Deus bom, que criou tudo bom. E se definição de beleza tem a ver com bondade, isso te eleva como ser humano. Eleva o nível da sua educação. Eu gosto muito de uma definição que está no Catecismo Nova Cidade, é um catecismo que eu usei com os meus filhos e a gente também usa na igreja, e eu acho muito interessante a definição de ser humano desse catecismo. Eu vou ler para vocês. Deus criou-nos, homem e mulher, à sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Só essa definição já deixa o ser humano num patamar mais elevado, menos reducionista. Deus criou, somos criaturas, então não somos donos de nós mesmos. Não podemos fazer o que quisermos, a hora que quisermos. Meu corpo, minhas regras. Não cabe nessa definição quando somos criados. Se somos criados por Deus, temos que viver segundo o padrão que Ele define na sua palavra. E o mais legal nessa definição é que deixa a gente mais seguro contra o sentido da nossa vida, da nossa existência. Porque para educar a gente precisa de propósito. A gente precisa de um norte. E aqui essa definição diz que a gente existe para a glória de Deus. Então o propósito não é a gente que escolhe. O Senhor escolhe o propósito para a gente. E a gente descobre, cumpre e aí fica completo, fica pleno, fica perfeito, conforme a definição que a gente conversou no início. Uma coisa muito importante para a gente dar uma introduzida no que é uma educação em 3D são as relações pessoais. As relações pessoais é que dão sentido para a nossa identidade. Sem relações humanas, pessoais, não tem como a gente saber quem é. Porque nossa identidade é validada pelo outro. O outro, separado de nós, valida quem somos. As pessoas aprendem com base na realidade. É assim também com as crianças, que precisam de experiências concretas para compreender o mundo e para se compreenderem a si mesmas. Então é nas relações. Eu gosto muito de um texto que tem na Bíblia, não vou me lembrar o endereço agora, que é: um ferro contra o ferro se afia, e assim vai formando o nosso caráter. Com as crianças é do mesmo jeito. A criança é introduzida na realidade, na vida, através de experiências contadas e relatadas na sua família. Ela toma o trem do tempo e do espaço a partir de experiências vividas e contadas por aqueles que estão à sua volta. Lembra aí agora das histórias que te contaram, do teu avô, do teu bisavô, e que torna a tua vida com sentido e com identidade. É assim. As crianças começam a entender o contexto e o seu sentido de ser no mundo à medida que preenchem com suas próprias experiências mediadas, ou seja, interpretam a vida a partir dos olhos de quem? Da sua família, daqueles que são mais próximos. Somos todos intérpretes. Nós não temos aquela ideia incrível e a gente que sabe a verdade. Não, nós interpretamos a vida a partir de uma ótica que nos ensinam. Isso é muito importante, porque com o advento da modernidade, infelizmente, se diz assim, tudo que é velho, tudo que é do passado não tem importância. O que tem importância é aquelas grandes coisas que vamos descobrir agora. Somos uma sociedade mais evoluída, afinal temos a tecnologia. Afinal temos a ciência para explicar grandes coisas. Sim, a ciência explica.
mas não explica tudo. A ciência é uma parte, é uma forma de se enxergar a realidade. Mas nossa realidade, como vimos, se temos a visão cristã, ela é transcendente. Ela é mais do que isso. Nós somos criados, inseridos aqui, sim, no concreto, na realidade, do que podemos tocar, do que podemos medir, do que podemos estudar cientificamente. Mas a nossa realidade, nossa criação foi sobrenatural. Isso precisa ser levado em conta. Precisamos resgatar a metafísica. Somos mais do que o que a ciência pode explicar. A nossa identidade vai se formando através de memórias biográficas que vão sendo construídas ao longo da infância e no iniciozinho da adolescência. Precisamos sentar de novo com os nossos filhos e contar a nossa história. A história dos nossos antepassados, daqueles que contribuíram para sermos o que somos hoje. Isso é muito importante. A memória semântica, que são os nossos conhecimentos conceituais, e a memória biográfica, ela ainda não está diferenciada na infância. Ela tem um processo longo até a adolescência, iníciozinho da fase adulta para se diferenciar. Então, crianças pequenas não aprendem por discursos teóricos ou telas virtuais, como pensam alguns, mas por histórias reais e vivenciais. Por isso que criança gosta de estar, se ela for aprender, ela prefere aprender com alguém que está interagindo com ela naquele momento. Muito mais, estou falando de educação, tá, gente? Muito mais do que em telas. Já foi comprovado que telas não ensinam. O que ensina é essa relação no concreto. A gente tem uma experiência muito interessante aqui na nossa igreja, que a gente está fazendo lives como todas as igrejas, e a gente tem fantoches. E as crianças param para ver aquilo ali, porque é lúdico, porque se mexe, porque fala na linguagem deles. E quando é presencial, aí que eles ficam muito encantados. Não só eles, né? Eu também amo fantoches. Então, uma experiência do concreto é muito importante para as crianças pequenas. Ainda falando sobre relações pessoais e a formação da identidade, existe uma fase na criança que é chamada de amnésia da infância, porque até os 2 anos de idade as crianças não lembram o que se passou, porém as experiências que elas tiveram marcam o cérebro delas e formam um quadro conceitual a partir do qual a criança entende o mundo e se compreende. Por isso que se fala tanto, os psicólogos falam, os pedagogos falam da importância da primeira infância para a formação do caráter. Então, mesmo que a criança não lembre, ela só vai lembrar depois dos 2 anos, é muito importante que se tenha vivências com elas. E se ensine aquilo que é importante. A beleza das cores, as texturas. Eu me lembro a primeira vez que o meu filho mais velho tocou na areia, como ele ficou encantado com aquilo tudo. Então é importante que essa realidade da existência seja inserida na vida da criança nesse tempo, porque as memórias vão ficar arquivadas e vão marcar a sua identidade. Por isso que é tão difícil, às vezes, crianças que são supridas dessa atenção de um cuidador principal ficam um pouco carentes dessa questão da identidade, porque realmente é uma fase importantíssima. Então, nós já vimos a importância dessa memória biográfica pessoal, que vai dar o arcabouço, vai dar toda a base para todos os conteúdos que as crianças e os adolescentes vão aprendendo ao longo do tempo. Isso é resgatar a educação em 3D, a educação vivencial, baseada na beleza da realidade dos relacionamentos humanos. Isso é muito importante e existe muita carência disso no nosso tempo. Nós já ressaltamos a importância de uma educação na realidade, que envolva relacionamentos, que envolva a família, num contexto mais aproximado, de um relacionamento que traga o desenvolvimento do caráter, uma preparação para a educação de conteúdos, que vai ser aprendido na escola ou como queiram, em casa, né? Hoje nós temos aí difundido muito homeschool,
mas não pode haver um aprendizado de conteúdos sem esse tratar do caráter. Isso é muito importante. E hoje nós vivemos uma realidade de novas tecnologias que influenciam, que são formas de educar, de ensinar, de mediar essa educação, já que a gente falou que nossa educação é sempre mediada. Então, hoje, especificamente na contemporaneidade, nós temos uma mediação de máquinas, de tecnologia, de computadores, de tablets, de celulares, desde a criança pequenininha, já envolvida nessas tecnologias. Isso é um desafio. Por quê? Porque se você não tem essa educação na realidade, se você é mediado desde cedo por uma educação cheia de tecnologia, isso vai prejudicar e muito o desenvolvimento do ser humano em sua plenitude. Eu gostaria de destacar algumas pesquisas, algumas estatísticas retiradas desse livro que eu falei no início, Educar na Realidade. E é super simples. Se você colocar estatística aí sobre novas tecnologias e educação, você vai ter muitas. Nem precisa ficar muito... pesquisar muito, cansar muito não. Por quê? Os psicólogos, os psiquiatras e os educadores estão se importando muito com isso. Nós temos aí, digamos aí, quase 30 anos, nem tudo isso, de novas tecnologias na mão de crianças e já estão vendo aí os prejuízos. Eu vou citar só algumas coisas que eu pesquisei bem rapidamente e depois vocês se aprofundam no assunto. Existe um livro bem legal chamado iGenes, de uma psicóloga que trabalha só com questões de diferenças geracionais, que é Jean Twenge. Ela é uma psicóloga, esse livro foi bem badalado, ele saiu em 2018. Ela analisou jovens dos Estados Unidos e observou que o excesso de conexão virtual, em detrimento de conexão pessoal, causou prejuízos gritantes nos aspectos psicológicos e comportamentais desses jovens. São indivíduos frágeis emocionalmente e fisicamente, com dificuldade de tomar decisões e guiados pelos seus sentimentos, apresentam muita depressão e ansiedade. É claro que o problema não é só a tecnologia, mas a análise dela foi uma análise em cima dessas questões dessa geração iGenes, que é chamada que é essa geração que nasceu de 97 para cá, são chamados os nativos tecnológicos. Tem a geração, que é chamada geração Z, né? Tem a geração Y, que foram os milênios da geração anterior, e os dinossauros, que é da minha geração. Então, isso é um motivo de preocupação, porque existe uma inabilidade física e emocional muito grande. Eu estava conversando esses dias com um fisioterapeuta, meu vizinho, e ele estava falando que ele recebe várias pessoas com muitas dificuldades de ter uma compreensão corporal. Ele disse que a amiga dele, teve uma amiga que teve que atender uma criança que se ela tirasse o sapato, ela caía, não sabia andar descalço. Tem muitos, porque a gente perdeu o espaço de brincar, a gente perdeu o espaço de se movimentar, e às vezes não é nem culpa porque a gente não deixa a criança brincar, não, porque moramos em cubículos tantas vezes, não pode descer toda hora para a área de lazer, e isso tudo vai prejudicando essa habilidade física das crianças e dos adolescentes, e também na habilidades emocionais. Os jovens e adolescentes que eu acompanho, às vezes, é bem comum, viu, gente? Eles não sabem, se você perguntar assim, você está sentindo o quê? Não sabe dizer. Não sabe dizer se está triste, não sabe dizer se está com raiva, não sabe dizer, porque não conectou aqui dentro, não sabe. E também o pior, né? Não sabe também identificar como o outro está. Não sabe. Não sabe se o outro está triste, não sabe se o outro vive no seu próprio mundo, vivendo as suas próprias realidades. E muitas vezes não são realidades reais, são realidades de uma tela. Isso é muito preocupante. Esse estudo aponta isso. Vale a pena ler o livro dela. Uma pesquisa feita em Madrid em 2016
sobre o uso excessivo de smartphones, coloca o seguinte, que isso altera tanto a estrutura quanto o funcionamento do cérebro, diminuindo a aquisição das memórias novas, da capacidade de concentração. Daí a gente pode inferir tanto o diagnóstico de TDAH, né? Crianças muito cedo usando e ficando ali expostas àquele dispositivo, eles ficam com dificuldade de foco, de atenção. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa, não essa específica da Espanha, mas outra que eu pesquisei. Foi feita uma pesquisa num desenho de Bob Esponja de 9 minutos. Tinha tanta mudança de rápida, uma velocidade muito grande, tanta mudança de cores, que a criança fica muito elétrica. Bastante elétrica. Então, não é uma questão só de você fazer uma dieta. Eu vou deixar meu filho só tantos minutos. Não, não é só isso não. Porque em 9 minutos, olha o estrago que fez no cérebro de uma criança um desenho desse tipo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A habilidade de pensar com profundidade. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa que, se você pega um livro e vai lendo dessa forma que o livro é escrito, ele vai te dando determinadas habilidades. Se você lê em forma de lista, você fica prejudicado no seu pensamento crítico, no pensamento de avaliar. E olha como é que fica as informações nessa parte de tecnologia, né? De redes sociais, inclusive. Então, isso também prejudica a função cerebral. A capacidade de reter informações adquiridas com a leitura, problemas de aprendizagem, impulsividade, autoestima comprometida, baixa empatia, já falei sobre isso, não sabe ler o rosto das pessoas, o que elas estão sentindo, problemas com identidade própria e autoimagem, distúrbio de sono, isso é muito sério. Está se fazendo muito estudo sobre sono, muito protocolo de sono, pelos psiquiatras e pelos psicólogos. E uma das coisas que mais prejudica é essa luzinha que vem das telas. Ela prejudica demais. Se você quer dormir, largue o celular, porque senão você não vai ter sono. É diferente você pegar um livro. Quando você vai ler, dá logo sono. Você não lê 2 páginas. Mas essa luzinha que sai das telas causa insônia, causa ansiedade, causa estresse, causa depressão, o uso excessivo, né? E problemas físicos também, como obesidade, diabetes e pressão arterial em adolescentes. Então, isso tudo é muito sério. É muito importante que a gente tenha essas informações para que a gente possa agir com sabedoria e agir com criatividade. Para vocês terem uma ideia, eu peguei esses dados, coloquei assim no Google, dados sobre a média de uso de celular. E a média diária do uso da internet no mundo é 6 horas e 40 minutos. 100 dias inteiros por ano, se você fosse fazer essa média. O Brasil é o 2º lugar do mundo em uso de internet. 9 horas e 20 minutos dia. É como se você, em 365 dias do ano, você tivesse 145 dias conectados na internet. O Brasil só fica atrás das Filipinas, que fica em média 10 horas. A Sociedade de Pediatria Americana recomenda nada de telas até os 2 anos de idade. Revista por alguns pediatras com relação ao aumento para 4 anos de idade. E depois de 2 anos se recomenda menos de 2 horas por dia, por causa que pode ter prejuízos de falta de atenção e agitação psicomotora. O tempo gasto na tela diminui a interação humana e as atividades físicas e motoras, que é o que importa para a criança pequena. E com a gratificação imediata, fica difícil colocar limites e as crianças não conseguem aceitar as frustrações. E a gente, como adultos, que estamos cuidando dessa criança, que estamos educando essa criança, a gente tem que agir com ela conforme a necessidade dela e não com o que ela quer e que ela deseja. E que nós, como adultos, temos a responsabilidade de saber o que é prejudicial e o que é adequado para a idade delas. Então, é muito importante que a gente se detenha nesse ponto. Por quê?
Os adolescentes estão com muita dificuldade de encarar o tédio. Quando estão se sentindo entediados, quando estão se sentindo sozinhos, quando estão se sentindo com medo. Espera aí que eu vou pegar meu companheiro aqui. E muitas vezes o tédio é necessário para o exercício da criatividade. Se você dá sempre, a sua criança está entediada, o seu adolescente está entediado, não quer conversar com você, mas você abre mão daquele tempo que você disse que é o tempo que ele deve ficar conectado, ele perde a criatividade. Ele não se interessa em fazer outra coisa diferente. Então, é para o bem deles que eles possam ficar entediados por um pouco de tempo para exercer a criatividade. Isso é muito importante. Quem vai dar o limite? Se a gente já discorreu aqui esse tempo, essas pequenas estatísticas que eu dei aqui. De quem é a responsabilidade para dar o limite? É nossa. É nossa responsabilidade. Por quê? Dopamina dopa, minha gente. Dopamina é o que dá, é a substância do cérebro que dá prazer. Quando você está vendo ali, quando você está vendo que as pessoas curtiram as suas fotos, quando você está vendo uma coisa interessante, brilhante na tela, aquilo vai encher seu cérebro de dopamina. E a concorrência é desigual. Olha a relação que a gente tem que ter para concorrer com isso daí. Mas o Senhor nos dá criatividade para fazê-lo, com certeza. É muito interessante também que a gente possa desmistificar alguns mitos. Se diz muito que os nativos tecnológicos, eles têm, que essa geração Z, né, que nasceu de 97 para cá, que são considerados os nativos tecnológicos, quanto mais cedo possível você dá tecnologia para eles, eles vão ter cérebros mais ágeis, mais multitarefas. Eu quero dizer para vocês que a multitarefa é uma falácia. O cérebro se processa em sequência. Ele não se processa em simultaneidade. Você precisa tirar a atenção de um canto e colocar em outro. Às vezes você está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, você tem a sensação que está fazendo ao mesmo tempo. Mas o cérebro tem que desfocar de uma coisa para focar em outra. E essa questão de multitarefa detona o cérebro. E é um mito que os neurocientistas já colocaram de lado aí. A inteligência tem limite, a atenção tem limite, a memória tem limite. Precisamos ser humildes para encarar isso. Nós não somos super-homens. Nós temos tecnologia, que legal, essa tecnologia está fazendo eu me comunicar com você aí. Mas precisa ser usada com inteligência, precisa ser usado com sabedoria. Ou seja, nós continuamos a ter os mesmos limites e as mesmas potencialidades humanas de antes. Por exemplo, eu sou um dinossauro, assim, na minha geração antiga, que não sabia nem o que era tecnologia. Eu tenho a mesma capacidade de interagir, de aprender tecnologia. Não tenho vontade. Mas o meu cérebro é igual ao cérebro dos nativos agora, dessa geração Z. Então, isso é um mito e a gente precisa quebrar isso, porque a gente precisa compreender que nós temos uma natureza humana, limitada e que precisa agir com sabedoria em todas as áreas, inclusive nessa. Qual o tempo que eu vou gastar me conectando, interagindo nas redes sociais? Isso precisa de sabedoria. E lembra, se somos os responsáveis, quem tem que dar o limite somos nós. Outra coisa é que a deficiência de memória biográfica, que eu já falei para vocês anteriormente, ela produz um vácuo, que ela é preenchida pelos conteúdos absorvidos virtualmente. Por exemplo, se eu não tenho nenhuma vivência humana, se eu não sou trabalhado no meu caráter, se eu sou uma pessoa completamente solta, que vivo 2D o tempo inteiro, estou falando de crianças e adolescentes, vivo uma vida mediada pela tecnologia o tempo inteiro, com um uso bastante excessivo. Eu não sei fazer trocas humanas, não fui ensinado a isso. Quando eu precisar da minha memória para resolver um problema, eu vou entrar nesse vácuo que foi preenchido por, exemplo, uma série que você assistiu, um personagem que você se interessou e você age daquela forma.
ou num jogo. Isso acontece muito. Nós temos excesso de informação e negligência moral, afetiva e espiritual. O que fazer então? Se você for como eu, já se descabelou aí, já fez, meu Deus, não tem mais jeito. Quanto tempo eu perdi, deixei esse menino, fiz o tablet de chupeta, deixei esse menino, quando ficava triste, dava tecnologia para ele. Ou então como eu, que meus filhos já estão crescidos. Como fazer? Eu quero dizer para você que se cria filho sobrenaturalmente e o Senhor nos dá capacidade, criatividade, mediante as verdades que a gente ouve para fazer o que é certo. Então tenha calma, tenha paciência, tenha coragem. Eu tenho certeza que todos os desafios que estão diante de nós são oportunidades para nós crescermos. Eu vou ler um texto muito legal que eu peguei hoje. Eu assisti uma pregação muito jóia do pastor Igor Miguel, falando exatamente sobre isso, criando filhos em lares sábios. E eu achei muito legal, eu vou ler aqui para vocês um pouco do que ele escreveu, com um pouquinho do que eu coloquei nessa frase que eu achei muito legal, vou falar para vocês. O envolvimento das famílias na educação cristã de seus filhos não é opcional. A tarefa intelectual, moral, afetiva, relacional e espiritual é da família. Temos um privilégio e uma responsabilidade. Teve filhos? Ame-os e eduque-os na beleza da realidade em 3D. Afinal, fomos chamados e capacitados por Deus para isso. E um texto bem legal que depois vocês podem meditar em casa está em Deuteronômio 4:9 e Deuteronômio 6, de 6 a 9, que é o texto clássico da educação cristã. Fale com seus filhos sobre a beleza do Criador e os grandes feitos do Senhor, quando senta, quando levanta, no cotidiano. Essa é a nossa função de pais. Gostaria de dar agora alguns conselhos práticos, entendendo que quando a gente tem um desafio, a gente precisa dedicar tempo. Exige de nós rever nossos próprios valores. Se a gente não está muito envolvido, nós mesmos como pais, na tecnologia, usando exageradamente. Se nós não formos os primeiros exemplos, vai ficar muito difícil essa retomada de uma educação mais humana, por assim dizer. Então, você precisa reduzir ao máximo a multitarefa tecnológica, que podem tornar os seus filhos apaixonados pela irrelevância. O que é relevante é a realidade, é a vivência, é o trato do caráter, é olho no olho, é aprender isso, que já está, como eu já falei antes, perdido. Não se olha mais no olho. É assim, né? Você está falando uma coisa, a pessoa, sim, mãe. Ei, menino, pare e olhe para mim. Mãe. Então, quando eles querem ouvir, eles deixam o celular de lado e vão te ouvir, né? Mas se não, fica aqui. E não tem mais olho no olho. É importante, lembra, quem dá o limite é a gente. Importante demais reduzir esse tempo, reduzir os estímulos externos, que exige muita atenção, apagam a sensibilidade, substitui a curiosidade natural. É importante que esses meninos comecem a tomar banho de chuva de novo. Andar descalço, de bicicleta, cair um pouco. Faz parte, né? Caí demais quando eu fui andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta. Ajudá-los a desenvolver a força de vontade, adiando a gratificação. É muito importante isso. Não tenha medo, seus filhos não vão desmontar se ficar chorando, não. Hoje eu estava ouvindo essa pregação de Igor Miguel, ele estava contando que ele começou a rever algumas coisas na casa dele e aí decidiram que iam diminuir o uso do celular. E aí a criança, eu acho que ele tem 8 anos, não sei, começou a ficar nervosa assim, né? Aí o pai disse assim, calma, é só síndrome de abstinência. Parou e disse, lide com as suas frustrações. Às vezes é isso que você tem que dizer. Se a criança já for um pouco maior, lide com as suas frustrações. Você não vai ter tudo. Você não precisa ser agradado em tudo. O mundo não gira em torno dos nossos filhos. Às vezes a gente tem até que ter cuidado se a gente não está idolatrando o menino. Porque se a gente sofreu no passado, o menino não pode sofrer hoje, porque senão vai ficar traumatizado. Isso é uma linguagem que foi usada no passado, nem se usa hoje mais em psicologia, essa questão de trauma. Porque a vida é feita disso, de erros e acertos. Então, essa vivência real
por assim dizer, é o que nos torna humanos, é o que nos faz aprender a amadurecer. Então, não tenha medo de negar coisas a seus filhos. Ah, mas todo mundo tem, eles vão dizer isso. Todo mundo tem, sim. Você não é todo mundo, minha mãe me dizia muito isso. Você não é todo mundo, e não é mesmo. Se a gente decide criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, eles não vão ser iguais. Só que também tenha paciência. Na idade deles, você vai ensinando a dar esses nãos. Sempre graça e misericórdia. Sempre graça e misericórdia. Ajude eles a ter um núcleo de controle interno. É claro que em criança pequena isso é mais demorado, mas vai ensinando. Mas se você também é uma pessoa que não tem controle interno, você não vai conseguir dar controle para os seus filhos, não. Se você é uma pessoa que não tem limite, se você é uma pessoa que você não adia suas gratificações, eu quero porque eu quero porque eu quero, você também não consegue dar isso para os seus filhos. Então, é um tempo, lembra, é difícil, porque você tem que rever. Eu tive que rever. Eu agradeço demais o convite para dar essa palestra, porque eu tive que rever muitas coisas. Eu tive que sentar com meu marido ontem e conversar. Peraí, não é porque os meninos estão grandes, né? Eu tenho um filho de 19 e um de 16, que a gente vai deixar essas coisas estarem como estão. E foi muito bom, teve reunião de família, retomamos algumas coisas. Quem dá o tom do seu lar é você. É você que diz, então traga Deus para dentro do seu lar, traga uma cosmovisão cristã para as coisas que eles estão assistindo e que você assiste também. E aí retome. É tempo de retomada, é tempo de rever. Se você nunca tinha ouvido falar em nenhuma dessas estatísticas, agora você sabe e você tem responsabilidade diante daquilo que você sabe. Você precisa dar sentido a toda aprendizagem, tudo que você vai ensinar. Você tem que dar uma importância, uma motivação transcendente. Não uma motivação egoísta. Não para te agradar ou agradar teu filho, mas transcendente. Aquilo, lembra da definição do início, aquilo ao qual a gente foi chamado para ser. Então você começa a olhar seu filho, começa a olhar seu aluno, por que não dizer isso? E ver determinadas tendências nele, habilidades, investe. Que o Senhor com certeza vai operar naquilo ali. E ele vai servir a sociedade para a glória de Deus. Dê oportunidade de relações interpessoais, relações ao vivo. Bote esse menino para brincar com outro menino. Resgatar a brincadeira. Na brincadeira se aprende tanta coisa. Se aprende a perder, se aprende a dar a vez, né? Tantas coisas, a gente precisa resgatar o brincar. O brincar não é só joguinho ali, não. Brincar de verdade, as brincadeiras que possam ter interação física. Bombardeie os seus filhos de estímulos visuais belos. A criação é bela. Leve para contemplar a criação. Mostre, estimule a curiosidade natural que tem em toda criança, para admirar aquilo que é belo. Não superproteja. Deixe sofrer. Exponha aos desafios da sua idade. Parece que a gente trocou o slogan anterior da nossa sociedade de ser feliz a todo custo para um slogan, eu não posso sofrer de jeito nenhum. Comece a introduzir questões sobre sofrimento. A vida tem sofrimentos. Esportes, exercícios físicos, contato com os amigos. O tempo é uma dádiva, a inteligência é uma dádiva. Precisamos regular o nosso tempo com descanso. As crianças não descansam mais. Se você deixar, elas vão ficar lá. Lembra, dopamina dopa. Ninguém sai sem ajuda. Quem dá o limite é a gente. E até nós adultos mesmo, às vezes, precisamos de uma reguladazinha. Eita, tá demais aí, né? E você tem que maneirar. Reduque os afetos pessoais. Dê importância ao que de fato tem importância. As pessoas são mais importantes que as coisas. Repita isso. Eu repetia muito quando meus filhos eram pequenos. Desenvolva ritos e ritmos que desenvolvam a beleza de estar vivo. Não acorde logo, pegue seu celular.
para ver qualquer notícia ou qualquer coisa. Se você faz isso, seu cérebro fica tão inflamado, digamos assim, que você começa já sem aquela gratidão que precisa no início do dia. Então, troque isso. Comece o dia agradecendo a Deus. Comece o dia enxergando a beleza nas coisas e ajude seus filhos a fazer isso também. Introduza ritmos. Parece que hoje é um mal terrível mandar um menino para dormir em determinado horário. Ah, mas ele não consegue? Sim, mas você tem que treinar. Treinamento. Dá trabalho. Encare esse desafio e haja. Investindo em uma educação em 3D, uma educação voltada para a realidade vivencial humana, se avaliando como mediador e como indivíduo, os seus valores, os seus propósitos e como cristão, confie em Deus, dependa de Deus, porque como eu falei anteriormente, essa tarefa é sobrenatural, mas a gente conta com a ajuda de Deus, a gente não está sozinho nessa. Eu gostaria de encerrar com algumas palavras de inspiração, tiradas do livro Educar para a Realidade, misturada com um pouco das minhas palavras também. Nós, os pais, por natureza, fomos criados para sermos os principais educadores de nossos filhos. São os pais que conhecem melhor os seus filhos e que estão em posição adequada para saber do que eles necessitam. Nem o Estado, nem a escola, nem o vizinho, nem o especialista cientista, nem a indústria de tecnologia, nem as estatísticas, nem sequer a própria criança podem interferir nessas decisões que são tomadas em última análise para o bem delas. Nossa missão é maravilhosa, insubstituível, transmitir o encanto que há na verdade e na bondade, captando cativos os olhos das crianças e dos jovens com o esplendor da realidade vivida sob a graça de Deus. Deus abençoe vocês, que essas palavras possam ter chegado no tempo certo e edifiquem o lar de vocês e que com muita criatividade e graça possamos ser famílias fortes e fortalecidas no Senhor. Muito obrigada pela atenção.